Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, relacionamento cristão. Antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira. Ou então na quarta-feira, às 15 horas, nós temos a tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos às 20 horas nas células, que são os grupos familiares que reúnem nos lares. E essas células, elas têm como finalidade estudar as Sagradas Escrituras e orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, nós reunimos às 19h30 no culto de celebração, ou melhor, o culto de adoração. E o culto de celebração é no domingo às 19h30. Mas às 9 horas nós temos também o culto de ensino da Palavra de Deus. Fica aí o nosso convite. E eu lembro que é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você aqui sobre relacionamento cristão. O que eu quero pensar com você é sobre essa questão de julgamento. Você já julgou alguém? Você já foi julgado por alguém nas suas atitudes? E qual foi, a sua atitude? Você foi julgado por alguém por causa das suas ações? Alguém já te julgou por causa daquilo que você fez? Qual foi a sua atitude? Então eu quero pensar com você sobre isso, porque há um relacionamento entre os cristãos na família, e a Bíblia, ela fala que nós podemos, tirar as nossas conclusões, mas emitir juízo, isso aí já cabe à esfera de Deus, já é da alçada de Deus, da competência de Deus. E muitas vezes nós emitimos juízo, quando na verdade a Bíblia ela mostra que há um critério. Desde que nós usamos do critério pela qual ele ensina na sua palavra, podemos. Por isso que eu quero ler aqui Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu próprio? Ou como dirá ao teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como nós devemos agir nesta questão do relacionamento? Então, ou seja, o Evangelho vem para nos instruir. O Senhor Jesus, ele fala essas palavras para mostrar como deve ser o nosso relacionamento, como devemos tratar as pessoas que estão à nossa volta. Aliás, aqui na palavra diz assim: tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos a vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo, ou seja, da maneira pela qual eu gostaria de ser tratado, eu devo tratar as pessoas. Nós vamos entender pelos ensinamentos de Jesus que o tratamento dele é imparcial. Não devemos tratar com parcialidade. Ou seja, o critério para aferir essa medida, se é ou se não é a mesma que usa, para tratar um quanto o outro. E aí Jesus ele faz esta analogia, dizendo assim, primeiro ele traz a questão do arqueiro. O que significa isso? É um pequeno fragmento,
né, que pode cair, né? Ele fala assim, eu vou ler novamente aqui, porque diz assim, por que vês o arqueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu próprio? O argueiro aqui é como se fosse um fragmento, como se fosse um cisco no nosso olho que incomoda, que atrapalha, na verdade. Mas ele está dizendo que isso aqui é como se fosse aquele pecadinho, aquela pequena falha. E que incomoda aquele que está com aquela trave. E não incomoda tanto aquele que está à sua volta. Mas, às vezes, a atitude é daquele que está com a trave no olho, ou seja, a trave aqui significa aquele galho de madeira, né? Como se fosse algo assim, quase que não cabendo dentro da órbita do óculo, do olhar da pessoa, e ela está aí, como se fosse um galho de madeira, e ele está incomodado com uma trave, com um cisquinho no olho do próximo. É impressionante esses ensinos de Jesus, porque essa trave aqui simboliza aqueles pecados escandalosos, aqueles pecados censurados, não só pela comunidade que professa a sua fé em Cristo, até mesmo pela sociedade, né? E Jesus está dizendo, olha, você está preocupado, incomodado com a pequena falha do seu próximo, quando na verdade você não repara esses pecados grotescos, esses escândalos, essa sua atitude, quando na verdade, e aí Jesus, ele diz assim, como dirá o teu irmão, deixa tirar o arqueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave, ou seja, eu devo me corrigir, não está falando aqui que eu não posso orientar, corrigir, mas em primeiro lugar eu devo fazer essa autocorreção. Significa que se eu estiver cheio de pecado, estes meus pecados, ele me desabona, eu não estou credenciado para ajudar aquele que está com a pequena falha. Imagina aquele que está com a falha grande. E aí a questão de apontar o erro dos outros. E esta é uma atitude que é muito reprovada pelo Senhor. Se eu estou aqui falando sobre a relação entre os cristãos, se eu aplicar esses ensinamentos de Jesus na minha vida, já há um ditado popular, quem quer tomar conta dos outros, da vida do próximo, ele esquece da sua própria vida. Ou então ele aponta o erro do próximo para desviar os seus maiores erros. Mas os ensinamentos, não só de Jesus, mas os ensinamentos apostólicos também, ele segue na mesma direção. Eu quero ler na carta de Tiago, capítulo 4, nos versos 11 e verso 12, que diz algo muito interessante nesta direção. O apóstolo Paulo assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tu. Fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Então, esta prerrogativa de se fazer juízo para apontar o dedo para os outros não é prerrogativa daquele que é seguidor de Jesus, porque nós somos chamados para seguir o Senhor e observar a lei e não ser juízo da lei. Agora, quando nós entendemos, né, porque nos ensinamentos tanto de Jesus quanto nos ensinamentos apostólicos, nós vamos aprender de que maneira nós podemos, né,
ajudar essa pessoa a sair dessas dificuldades. Ouça bem o que Paulo escreve à igreja de Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo, as suas lutas, as suas demandas, as suas limitações, as suas fraquezas. Esses ensinamentos são tão preciosos. Uma vez observado, nós vamos melhorar a nossa relação com o nosso próximo de uma maneira surpresa. Nós vamos ficar surpresos, porque nós vamos tratar as pessoas como gostaríamos ser tratados. Jesus não está falando, e os apóstolos também não estão falando assim: feche os olhos para tudo que você vê. Ao contrário, você precisa, em primeiro lugar, voltar esse olhar para si, e depois estender a mão, ou seja, de uma palavra, ajudar essa pessoa a sair daquelas falhas, daquelas situação pela qual ela está envolta, e apontando para quem realmente pode dar força à pessoa para vencer o pecado, vencer os domínios da carne. E quando assim agimos, nós vamos melhorar a nossa relação. Eu estou falando aqui de relacionamento cristão. Então, Jesus, ele ensinou: não julga o teu irmão. E este ensinamento de Jesus, ele é para hoje, para mim, para você. Por isso que eu leio aqui: não julgueis para que não seja julgado, pois com o critério com que julgares, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Ou seja, um só peso e uma só medida. O fato de conhecermos a palavra não nos exime da responsabilidade de obedecê-la. E esse foi o fiasco que aconteceu com a geração contemporânea de Jesus, principalmente pelos segmentos dos grupos religiosos dominantes, os fariseus, os saduceus, os herodianos, que ensinavam, apontavam, principalmente os fariseus, que ensinavam que devia fazer sim, quando na verdade eles sequer faziam. É o que diz aqui a palavra de Deus. Mateus 23 fala sobre isto, sobre a postura dos fariseus com relação a obedecer a palavra de Deus. Mateus 23 diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés assenta os escribas e os fariseus, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem não fazem. Atam fardos pesados e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles nem mesmo com um dedo querem movê-los. Jesus, ele falou assim: olha, vocês que propõem me seguir, não vai seguir esse viés dos fariseus religiosos que simplesmente falam e a vida não diz a vida deles. Ao contrário, são sepulcros caiados, enganadores, mentirosos. E aí nós vamos encontrar Paulo dizendo assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Falando com os seus seguidores, falando principalmente para Timóteo: não envergonhais das minhas cadeias, que eu estou preso em Cristo, mas a palavra do Senhor não está algemada. Paulo não hesitou, dizendo assim: pode ser meu imitador.
como eu sou de Cristo. E o verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai relacionar bem. Ele vai entender a luta, o dilema de cada pessoa. Ele não vai ficar acusando, condenando, mas ele vai estender a mão e falar assim: olha, eu venci. Luta semelhante. E hoje eu estou livre do pecado, dessas falhas. Então aquela pessoa que está adulterando, está roubando, está mentindo, você vai falar assim: há um caminho de retidão, um caminho de justiça em Cristo Jesus o Senhor. Por isso que você é convidado nesse instante a orar, a pedir ajuda. Mas você vai poder ter a ajuda também daquele que é verdadeiramente um discípulo de Jesus, que não vai ver os seus erros uma pessoa condenada, mas vai ver você como alvo do amor de Deus. Como diz em João, capítulo 3, verso 13, que o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Ele veio por mim, por você. E os seguidores de Jesus, eles não vão julgar. Eles vão estender a mão para ajudar as pessoas a caminharem, a relacionar com Deus e relacionar com o próximo. Com essas palavras eu encerro orando, pedindo a graça deste Deus que pode, e Ele quer, e Ele deseja que nós andemos em novidade de vida. Pai Celestial, eu me dirijo a Ti em nome daquele que nos ensinou a Te chamar de Pai. Em o nome de Jesus, pedimos a Ti que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, que nós possamos, Senhor, com a Sua graça, superar e vencer essas atitudes, essas inclinações, esses desejos para o pecado, para que nós também possamos ajudar aqueles que incorrem nas falhas, que nós possamos, Senhor, estender a mão e ajudá-los. Este é o nosso pedido nesse instante. E há pessoas que estão orando comigo, que ela está viciada em apontar o dedo, mas ela não quer viver assim, ela quer, ó Deus, amar as pessoas, ela quer ajudar, mas que ela possa refazer o seu caminho de volta, para que ela possa também ter a compreensão e ser compreendido pelas aqueles que estão à sua volta. Eu oro a Ti, suplicando a Tua graça, fortalece-nos para que possamos viver como família, uma família da paz e que ajuda-se mutuamente em Cristo Jesus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.